Salve, salve, fiel torcida, tudo bem com vocês? Aqui é a Marcinha de volta pelo canal TV Timão, informações, bastidores, o dia a dia do Corinthians e um sábado pra lá de agitado com um desfecho assim que a gente não esperava. Igor Coronado tá fora, jogador não veste mais a camisa do Corinthians. Já eu conto tudo em detalhes pra vocês. Antes, deixem o like no canal, inscrevam-se gratuitamente, compartilhem os vídeos, ative o sininho de notificações e vem conosco, vem saber. Antes, alô da fiel pro Claudomiro Conelheiros, lá em Marília, também o Jobel Mateu, Luiz Silva e de Lins, Denis Ferreira, também o Pedro Ferreiro, Joaquim Roberto Vieira, João Silvério e o Lúcio de Carapicuíba. Um abraço a todos vocês, muito obrigada pelo carinho. Vamos falar aí do Coronado? Pessoal, no último vídeo citamos aqui a situação contratual do jogador que chegou, após muitos anos no futebol árabe, não conseguiu se adaptar num contrato assim, para mim, absurdo para a realidade que o futebol brasileiro enfrenta. E era assim, notório, que o ciclo dele no Corinthians estava chegando ao fim. Só que para rescindir o contrato com o jogador não é tão fácil. A rescisão unilateral por parte do clube implica ônus, pagamento integral de contrato e tudo mais. A melhor saída foi o que aconteceu, ou seja, chegarem a um consenso, em que nem o clube e nem o jogador saem ganhando ou perdendo, mas uma conclusão ali, um acordo, que ambas as partes perdem um pouco, abrem mão de algumas coisas, mas que acaba ficando bom para os dois lados. Chegou uma proposta do mundo árabe, do futebol árabe, para contar com o jogador. O staff do Coronado achou que seria uma oportunidade ímpar, já que ele não tem espaço no Corinthians. Se ficasse por aqui, ficaria da mesma forma, ostentando ou ficando no banco de reservas, atuando esporadicamente. Não conseguiu demonstrar a que veio, salário muito alto, insatisfação dele por não ser titular e não estava merecendo ser titular, insatisfação do Corinthians por ele, custar muito e não estar rendendo à altura. Portanto, o jogador não atua mais pelo Corinthians, que pegou praticamente todo mundo de surpresa. Ele disputou 67 partidas com o manto alvinegro, 31 delas como titular, marcou 7 gols e deu 5 assistências durante o período que passou por aqui. Após o Dorival Júnior ter assumido o comando técnico da equipe, o camisa 77 foi utilizado em apenas 2 partidas. Falamos para vocês no vídeo anterior que esse sábado seria um sábado assim atípico, por conta de várias situações envolvendo o acordo de atletas que tinham pendência com o Corinthians, reuniões com o elenco para explicar aí e o plano que o Corinthians tinha ou tem para honrar ou saldar esses compromissos financeiros que não foram pagos ainda, premiações que estão ainda pendentes, a situação do Coronado. O Corinthians só em luvas acordou 27 milhões com o jogador, que é algo assim absurdo. Falei para vocês no vídeo anterior, quem perdeu só voltar lá e clicar, a gente detalha. Enfim, cara, era algo incompatível. Até concordo com algumas postagens de vocês aqui, muitos falando, mas não é culpa do jogador, é de quem assina o contrato ou de quem contrata. Realmente tá certo, é isso mesmo. A culpa é de quem aceita esses termos. Aí os caras vêm aqui e fazem a festa. 27 milhões em luvas, 2 milhões de salários por mês. Quem aguenta? Não é compatível com a realidade do futebol nacional. Isso aí é uma realidade para o futebol europeu, para clubes que não têm dívidas. Não é o caso do Corinthians, infelizmente. E não é só o caso isolado aí do Coronado, não. Quantos e quantos contratos foram feitos aí com o Corinthians assumindo um compromisso financeiro assim surreal e vai sangrando os cofres do clube. E não é só nesta gestão. Lembra da gestão do André Sanches? Que ele contratou o Matias De Federico, que tinha fama de ser o novo Messi. Corinthians só se lascou. Uma contratação com custo muito alto, não rendeu nada. O jogador em campo atuou num nível baixíssimo e o Corinthians arcou com o custo financeiro. Teve jogadores que chegaram ao custo alto para o Sub-23 do Corinthians, que só gerou polêmica e gastos, não rendeu nada. Luan,
Outro contrato, assim, absurdo, que não correspondeu à expectativa e o Corinthians teve que desembolsar uma grana, teve que pagar para que o Santos o aceitasse, para que ele atuasse no Santos, pagando praticamente quase todo o salário. O Corinthians pagou a maior parte dos salários para o jogador jogar numa outra equipe, quer dizer, tentar jogar, não rendeu também. O Ione Gonzalez, lembra? O atacante colombiano que desembarcou por aqui em 2020, uma contratação também absurda, que só deu prejuízo para o Corinthians. O contrato do Memphis Depay é outro, né? O jogador, depois de cobrança pública, ele foi lá, né? Sentou no banquinho, conversou na representação nesse sábado aí com o Fabinho Soldado, explicou que não era nada disso e tal. O Corinthians acertou R$1.400.000 aí dos direitos de imagem devido ao jogador. Ficou mais 4 milhões ainda em aberto para serem quitados relativo à premiação do Campeonato Paulista. Mas, gente, são valores surreais. Ok que um clube pague, né, um valor extra por conquistas, por metas, mas, poxa vida, o valor total da premiação do Campeonato Paulista era um pouco mais de 5 milhões, ficou praticamente tudo aí para o Memphis Depay. Vocês acham que isso é compatível com a realidade de um clube que deve mais de 2,4 bi? Não tem condições. A culpa é do jogador? Claro que não. A culpa é de quem contrata, de quem aceita esses termos e essas condições absurdas que só prejudicam o clube. A não ser que ele jogue sozinho, coloque a bola embaixo do braço e fale assim, pode deixar que eu resolvo. Sou eu e o goleiro e boa. E não é assim que acontece. Mas assim, me alonguei demais, desculpas, mas é que realmente é uma situação que revolta. Resumindo o fato aí do Coronado e a rescisão do contrato dele, ele custava ao Corinthians em salários 2 milhões por mês. Segundo soubemos aí, pelo acordo firmado entre as partes aí, o Corinthians acertou, né, o parcelamento das dívidas com o jogador, que manifestou interesse em sair de maneira amigável, e o Corinthians, assim, reduzirá o custo sobre a contratação dele em 1/4, né, em relação ao que teria de arcar se ele se mantivesse no elenco. Ou seja, o Corinthians se livrou de pagar cerca de 17 milhões de reais, valor que o Coronado teria a receber até o final do contrato, vigente até fevereiro de 2026, além da dívida atual. Nesse acordo, o Timão também se comprometeu a pagar as pendências financeiras em 18 parcelas. O valor devido é de cerca de 8 milhões de reais em luvas atrasadas ao jogador e aproximadamente 1.800.000 reais relativo à comissão atrasada de Rafael Brandino, que é o empresário do atleta. Coronado esteve no CT Dr. Joaquim Grava nesse sábado, acertou, né, as suas questões contratuais, se despediu do Corinthians e, portanto, não é mais jogador do clube. E mais, mercado da bola. Atacante volta ao radar do Corinthians. Mais uma vez o Corinthians volta suas atenções ao atacante Biel, de 24 anos, que atualmente joga pelo Sporting de Portugal. É assim, pessoal, a cúpula diretiva do Corinthians, através do departamento de esporte aí, de futebol, né, demonstrou interesse já anteriormente em contar com o jogador, mas o clube quer a contratação desse por empréstimo, mas o Sporting de Portugal não agradou, né, sobre a primeira proposta, a primeira conversa que teve. As tratativas e o contato que teve com o Biel, né, os representantes do Corinthians afirmaram, né, ficamos sabendo aí que ele sinalizou positivamente a um retorno ao Brasil e mais positivamente ainda se for para atuar pelo Corinthians. Mas o Timão enfrenta o interesse e assédio de outros clubes, tais como São Paulo, Atlético Mineiro e Vasco da Gama. Bom, ainda falando do Biel, as conversas estavam acontecendo, porém, os valores assustaram a cúpula diretiva do Corinthians. A equipe do Sporting de Portugal pediu 39 milhões de reais para o Corinthians contratar o jogador em definitivo. No entanto, né, a diretoria corintiana revelou que não tem condições no momento de arcar com essa pedida e gostaria de contar com o atacante por empréstimo, fato que não agradou em nada à direção do Sporting de Portugal. Por conta disso, né, os portugueses pediram para que o atleta retornasse às atividades de maneira normal, sinalizando que não haverá nenhum avanço na negociação se a proposta do Corinthians permanecer apenas no interesse por empréstimo. Ou seja, o clube de Portugal quer negociar o jogador de forma definitiva e por cerca de 39 milhões de reais.
É aquilo que a gente falou, né? Tá difícil. Corinthians busca, né, um fôlego financeiro para tentar reforçar o seu plantel para a sequência da temporada 2025. Será que vem? O Sporting tá fazendo jogo duro, né? Quer aí negociar o jogador em definitivo, que é a prioridade. O contrato de empréstimo, a priori, não entusiasmou nem um pouco, né, a diretoria, né, a comissão técnica do Sporting. E o Corinthians tenta, né, conversar ou tenta melhorar as condições para contar com o jogador nesta temporada ainda. E mais, Gustavo Henrique acelera sua recuperação. Pessoal, o zagueiro Gustavo Henrique antecipou seu retorno ao CT Dr. Joaquim Grava, já com o restante do elenco. O jogador está em recuperação de uma cirurgia de correção de uma hérnia inguinal. Sobre o assunto, o fisiologista do Timão, o Gustavo Jorge, comentou, abre aspas, Gustavo Henrique já antecipou a volta ao clube. Gustavo já está frequentando o CT porque veio de uma cirurgia, então está querendo voltar bem após a data FIFA. Eu tenho a sorte de poder trabalhar com atletas que querem muito. Isso faz com que o nosso trabalho também fique mais qualificado, afirmou o fisiologista. Quem também falou à TV oficial do Corinthians foi o próprio zagueiro. Gustavo Henrique afirmou que está muito bem, abre aspas. Estou bem, graças a Deus, 100%. Já estarei treinando normalmente. Já tinha voltado antes da parada. Tô 100%, fecha aspas. A última partida aí do zagueiro, que tem 32 anos, foi aquela derrota vexatória, né, pro Fluminense, 4-0. Isso em 27 de abril, jogo realizado na casa do adversário no Maracanã, em duelo válido ainda pela 6ª rodada do Brasileirão. No dia 2 de maio, Gustavo Henrique foi submetido a um procedimento cirúrgico para correção de uma hérnia inguinal e retornou aos treinos em 4 de junho, ou seja, antes da pausa aí do calendário. Bom, o Departamento Médico do Corinthians, né, afirmou que ele será aí avaliado diariamente, né, mas ele próprio, né, Gustavo Henrique, já declarou que está 100% e à disposição para ser utilizado. Agora o foco total do Corinthians são as disputas que tem pela frente, né, tem o Palmeiras pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O Corinthians retorna a campo, entretanto, apenas no dia 13 de julho, quando recebe o Red Bull Bragantino às 8 horas da noite na Neoquímica Arena em partida válida pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Galera, nesse nosso encontro ficaremos por aqui. No próximo a gente leva mais informações para vocês. Não se esqueçam, deixe o like no canal, inscreva-se gratuitamente, compartilhe os vídeos e ative o sininho, porque aqui é e sempre será Corinthians. Até um próximo encontro.